Arquitetura de sistemas. Eu sou o Paulo Silveira, estou aqui com o Fábio Akita. Muito prazer, de novo, Fábio Akita, do canal Akitando. Vamos falar sobre arquitetura hoje. Então eu te trago para falar desses mais abertos possíveis temas, Akita, a explorar. Porque eu acho que já esteve em uma época mais na moda. Acho que hoje que tá muito cloud, microserviços, as coisas... ninguém mais quer se colocar, eu sou um arquiteto de software, né? Então, mas a arquitetura continua muito discutida, de monolito e microserviços e boas práticas, e se eu devo ir para essa direção, se eu devo manter meu legado, se eu devo reescrever meu código. Como que você enxerga aí, né, basicamente 2022, o que a gente tem hoje de cenário que a gente deve estudar e ficar atento? Então, a arquitetura sempre vai ser o tema controverso, porque a arquitetura X é a melhor arquitetura Y, e o que significa ser um arquiteto tem a ver também com o desejo do programador de querer ser um passo extra, além de só um codificador, para ser um designer de software, para ver o desenho, a arquitetura. Então, existem cursos para isso, certificações para isso, e no final, a arquitetura no mundo de software, então até voltando ao vídeo anterior que eu falei sobre a natureza do software, que a gente fala que o software não tem características físicas, então quando a gente fala em arquitetura do ponto de vista de civil, etc., eu consigo falar sobre a resistência dos materiais, se o pilar tal suporta ou não, e também tem over-engineering, até estava pensando nisso quando estava falando de arquitetura, que quando eu fui para Dubai, por exemplo, você tem o maior prédio do mundo, o maior arranha-céu, o Burj Khalifa, que é quase 1 quilômetro de altura, e é tão over-engineering com a quantidade de pessoas que tem ali dentro que o sistema de esgoto não aguenta, ele tem que fazer o escoamento via caminhão. Imagina um negócio desse. Eu achei um excelente exemplo, porque parece o povo que quer fazer a engenharia super de software e não precisa e gera um monte de efeito colateral depois. Nossa, que exemplo perfeito. E no final vai ser isso, o seu esgoto vai ser... Pensa um monte de caminhão com cocô indo em direção ao meio do deserto. É basicamente isso que é over-engineering. É um Burj Khalifa. E não quer dizer que o Burj Khalifa tá ruim, né? Eu gosto de visitar pra caramba. Mas e isso que é interessante, que pra quem não tá preocupado pra onde vai o lixo... O desenho que eu fiz é bonito. É incrível. É bonito, porque eu fiz uma arquitetura hexagonal, que nem o Alistair Colburn fala. Então você tem esse nome, hexagonal. Que porcaria é um hexagonal? Por que não é um dodecaedro? É mais legal, tem mais lados. Não, mas é 6. Não, mas é 7, é mais interessante. Eu acho 7 de estrelas as estrelas e tal. Poderia ser... é uma astrologia. Então, no final das contas, esse desenho de arquitetura, todo mundo gosta de ficar discutindo, é mais fazer um mapa astrológico do que qualquer outra coisa. Porque as necessidades de um software, eles vão sendo cumpridos se você respeitar os limites do software. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos voltar um passo atrás e entender em que contexto está cada pessoa. Todo mundo pensa nessas características de software isoladas num laboratório. É como se fosse, dadas as condições ideais de temperatura e pressão, tudo funciona. Né? Arredonda a gravidade para 10, a conta é simples. Mas não é assim, porque... Uma coisa é o programador que trabalha numa agência pequenininha que vai ter que fazer 3 sites por dia. Esse é o ritmo dele. A outra coisa é o programador de uma pequena startup que está começando uma nova equipe, que tem um prazo absurdo para entregar um software. A outra coisa completamente diferente é aquele cara que está numa corporação, que já tem um monte, tipo num banco, numa empresa de seguros, num hospital, que já tem um monte de sistemas, precisa fazer um novo projeto que não pode existir num vácuo, que ele vai ter que trabalhar dentro dessas limitações. Então, cada uma delas tem um momento diferente de software. E, obviamente, tem o hobbyista, o cara que está em casa, fazendo um códigozinho. São completamente diferentes as formas de se trabalhar. E aí eu vou me valer da metáfora, que nem eu gosto de falar de metáfora, é a mesma coisa com comida. Uma coisa é você fazer o seu almoço de domingo para uma pessoa. A outra coisa é você fazer para a festa do seu filho. 15, 30 pessoas, salgadinho. A outra coisa é fazer um jantar num restaurante Michelin 3 estrelas, que tem restrições absurdas de qualidade. A outra coisa é fazer para um buffet de batalhão do exército, que você vai fazer caldeirões desse tamanho. Tudo isso é gastronomia. Nenhuma delas é a melhor, mas em cada ambiente você tem um requerimento diferente de como fazer. A arquitetura é entender isso, é entender as restrições do seu ambiente, do tipo de software que você vai fazer. Então, a melhor arquitetura não é o Burj Khalifa. Todo mundo pensa em arquitetura como, vou fazer o Burj Khalifa. Essa é
objetivo da minha vida, fazer o prédio de 1 quilômetro de altura. Não importa para que serve, não importa se está resolvendo um problema, só importa que é imponente, é que nem fazer as pirâmides do Egito. O sonho de todo engenheiro é fazer as pirâmides do Egito, alguma coisa magnânima nesse sentido. E em software é a mesma coisa. Todo programador lá no fundo, ele quer fazer o próprio framework. Exercer o poder de criação. O poder de criação, exatamente. Só que a melhor arquitetura, ela é chata. A melhor arquitetura é um tédio de fazer, na verdade, porque ela tem que resolver um problema real, e eu não quero resolver um problema real, eu quero fazer um código legal. Então, você tem essa divisão, e o programador tem que saber reconciliar, conseguir fazer o código minimamente legal com uma arquitetura que resolve um problema. Então, a arquitetura, se a gente falar só de arquitetura, é a ideia de você pegar as restrições do seu ambiente, restrições de negócio, restrições de infraestrutura, restrições de organização da equipe, restrição da natureza do software que você está trabalhando, para conseguir estender esse software, para facilitar a manutenção, para diminuir os custos. Então, cada uma dessas características depende de uma solução de software. Então, se eu quiser só fazer o Burj Khalifa, vai custar caro pra caramba, não vai resolver nenhum problema e todo mundo da equipe vai ficar puta, porque vai ter que dar manutenção nesse negócio agora com um monte de caminhão levando esgoto pela rua. Então, é ruim. Então, não é assim que tem que fazer a arquitetura. Só que o problema, tem gente que acha que é possível ser um arquiteto sem ter sido um programador antes. Isso não existe. Não existe um arquiteto que nunca programou na vida. Eu não estou dizendo talvez, eu não estou dizendo possivelmente, eu não estou dizendo 99%, eu estou dizendo 100%. 100%. Não tem vírgula nada. É 100%. Se você conhece um arquiteto que não foi programador, ele não é arquiteto. Ponto. Ele é, no máximo, um programador iniciante. Então, e um programador iniciante, para chegar a ser arquiteto, precisa passar por vários tipos diferentes de problemas. Porque se você passou 10 anos trabalhando no mesmo sistema, você só conhece aquele tipo de sistema. Você não conhece outros, só conhece ele. Então, uma coisa é você fazer um sistema para um hospital. Tem requerimentos diferentes de fazer um site web de e-commerce, que tem características diferentes de fazer uma fintech. Então, são soluções diferentes para problemas diferentes. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir sobre arquitetura. Qual a melhor arquitetura? Depende o que é você, qual é a sua restrição, em que contexto você trabalha, qual problema você quer resolver. Perfeito. Eu gosto das suas analogias lá com a cozinha, porque também tem um artigo que eu li, me marcou, tem muitos anos, né? Tava mais na questão de gestão de produtos digitais. Falava, quando você vai a um restaurante, você faz um pedido. Já aconteceu depois de 45 minutos, a pessoa vai falar assim pra você, olha, o ovo, não tinha acabado o ovo na cozinha, então a gente não trouxe seu prato. Não, né? Quem trabalha na cozinha e tem essa experiência de entrega, de construção, de planejamento, ela é incrível, né? O trabalho das pessoas na cozinha é incrível, porque elas basicamente não falham. Porque se tá faltando um ovo, ela já pensou lá antes que se faltar um ovo, ela pode correr na padaria pra comprar um, ou ela pode substituir, ou em 3 minutos o garçom teria voltado e falado pra você, olha, não tem ovo, pode ser 100 e a gente faz desse jeito? E às vezes a gente fica nesse over-engineering, o big design up front, e fica preparando tudo, na hora de chegar lá para entregar o prato, entregar o prédio, não entrega, porque o esgoto não tá pronto, porque não colocou a primeira pedra, porque a gente passou o tempo buscando ter orgulho do nosso filhote, né, que é a arquitetura, o sistema que eu vou colocar no ar, sendo que ele poderia ser um monolito numa linguagem antiga que já estava quase pronto, ou um plugin do WordPress, né, eu costumo falar muito disso. Dá para fazer no WordPress essa parte aí, depois a gente, se não é core do business, sobe com a arquitetura mais simples possível, que costuma ser usar um outro produto ou usar um framework que já tem um monte de coisa pronta. É claro, depende de caso a caso. Até eu vou me arrepender disso, mas eu vou estender um pouco a metáfora de cozinha, porque eu acho que vale a pena. Numa cozinha, você tem que ter uma arquitetura, uma metodologia, um processo para evoluir e funcionar de forma eficiente. Que nem você falou, um cozinheiro de fim de semana é aquele cara que já está cozinhando e aí descobre, putz, não tem sal. Esse é o cozinheiro de fim de semana, esse é o programador robista. Tudo bem, é só pra você vai comer sem sal mesmo e foda. Num restaurante isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então você tem um processo
na cozinha. O processo envolve o pessoal de compras, envolve inventário, envolve estoque, envolve qualidade dos fornecedores do ingrediente, calendário de entrega, para eu saber certinho em cada dia quais eu vou ter. Então isso é um processo. Aí eu vou ter, dentro da cozinha, enquanto estou cozinhando, tem uma arquitetura. Eu tenho as estações de trabalho de cada coisa. Eu não vou fritar no mesmo lugar que eu faço salada. Eu tenho uma estação de salada, uma estação de fritura, eu tenho uma estação onde eu vou cortar frango, porque frango contamina todos os outros ingredientes. Eu não posso usar a mesma faca de frango na carne sem, no mínimo, esterilizar antes, porque senão eu vou passar contaminação. Então você tem uma arquitetura ali, divisão entre as estações para fazer cada coisa. E eu vou ter uma metodologia de como fazer isso. Então, por exemplo, eu não vou começar a jogar os ingredientes aleatoriamente na panela para fazer as coisas. Primeiro eu vou fazer mise en place. Mise en place é o preparo dos ingredientes pré-início dos trabalhos. Então, todos os tomates já estão cortadinhos, todas as cebolas já estão enquadradas, todos os ovinhos já estão pré-cozidos. Então, todos os ingredientes já estão organizados para quando vier um prato do pedido, eu tenho um delta de tempo para entregar. E esse tempo tem que ser o menor possível. Então, a minha metodologia vai sempre fazer uma melhoria contínua e entregar no tempo mais curto todos os pratos que as pessoas pediram na mesma mesa ao mesmo tempo e nenhuma delas vai estar frio quando chegar. Então, eu tenho uma metodologia para fazer isso. Então, numa cozinha, eu tenho tudo isso. Eu tenho uma arquitetura, metodologia, processo, que é como você organiza trabalhos de qualquer coisa. Isso não é uma coisa específica de software. Eu vou ter isso para montar carro, eu vou ter isso para fazer pintura. Pintura mesmo, a pessoa pensa que não, é rascunho, eu tenho que passar limpo, eu tenho que fazer a avaliação das cores, tudo isso, o material, ele não pode estar largado, senão eu não consigo achar as coisas que eu quero na hora que eu preciso. Então, toda essa organização é que envolve as partes de processos, arquiteturas e metodologias, elas trabalham juntos, não é uma coisa que eu vou instalar uma metodologia, esse processo eu vou, talvez, isso aqui, não é assim que funciona, é uma melhoria contínua. Isso não nasce necessariamente no dia 1. Quando você já é um restaurante grande e vai abrir a próxima franquia, próximo local, ele já sabe o que funcionou, o que não funcionou, aplica para o próximo. Quando você não sabe, você está começando, você vai começar como todo mundo, como um robista, esquecendo o sal na hora de cozinhar. Só que se você só ficar se justificando, mas não tem problema, você vai sempre ser o cara da barraquinha. O cara da barraquinha, para se tornar o Michelin 3 estrelas, ele é o cara que eu sei que está errado, mas eu não consigo fazer melhor do que isso. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder. Quando eu puder, eu vou comprar um equipamento melhor ou conseguir um fornecedor melhor de ingredientes para ir para o próximo estágio. Agora eu consigo vender um pouco mais caro. E aí eu consigo ir evoluindo dentro dessa estratégia para melhoria contínua e eu vou me tornando um profissional melhor e tendo um negócio que cresce. Se a pessoa sempre tem a cabeça de eu já sei tudo, do jeito que tá, não é perfeito, mas funciona, então eu nunca vou conseguir evoluir nessa carreira, eu vou sempre estar estagnado no mesmo lugar. Então é por isso que só tempo, muita gente pergunta assim, se eu tiver 5 anos eu já sou pleno, se eu tiver 10 anos eu já sou sênior. Não, você pode ser um júnior de 10 anos. Porque você fez do mesmo jeito errado e se justificou por 10 anos. Por que você ganha mal? Por causa disso. Por que o cara do Michelin 3 estrelas ganha mais do que a barraquinha do Zé na esquina? Porque levou 10, 15 anos, onde ele foi melhorando cada passo de cada item, de cada coisa que ele faz, até chegar perto da perfeição. Mas isso é frescura. Sim, mas tem gente que paga por isso. Exato. Tem gente que paga. Aqui eu gostei da analogia porque a gente não ficou falando de microserviço, ou de monolito, ou de grandes serviços, ou de usar o legado, etc., porque cada um tem o seu cenário. Eu gostei muito quando você falou até do exemplo de o restaurante do Batalhão, que é o sopão lá, e faz a fila, e um mecanismo bem industrial. Tem também comida congelada, que seria completamente diferente o que sai lá do outro lado. Então também as empresas têm objetivos diferentes. Tem startup, fintech, que não pode cair durante 5 milissegundos, porque senão perde transação e recebe até multa de um órgão regulador. Tem outras empresas mais de lifestyle, que se a app cair ou a app estiver um pouco mais lenta, ninguém não vai nem reclamar. Então, cada arquitetura, as prioridades e o que você quer dar atenção vai variar muito e você não precisa montar aquele prédio gigantesco sem esgoto só para fazer alguma coisa, uma app que pode ficar fora do ar.
Exatamente. Então, o que todo mundo costuma discutir quando fala em arquitetura costuma ser muito básico, na verdade. Existem duas separações. Existe os 99% da população que faz software para N coisas, que a gente falou agora, e existe o 0,1% da população, que é o Netflix, Twitch, Facebook. Esse é o 0,1% da população, se muito. Qual que é o problema? Como o Netflix sempre vai ser, obviamente, um nome muito mais reconhecido que eu, você, qualquer coisa que ele dissesse sobressai ao que eu disser. Perfeito. E aí as pessoas querem enfiar essas regras. Eu brinco assim aqui, quando eu venho aqui, não, mas Paulo, o pessoal no Google faz assim. Eu falo, então a gente não deve fazer, porque a gente tem 1/1000 do tamanho deles. Não faz sentido pra gente. Claro que eu estou exagerando um pouco. Claro, mas isso é um assunto que é real, porque, por exemplo, o Google inventou um troço chamado Kubernetes. Para que serve Kubernetes, para quem não sabe? Para fazer orquestração de containers dentro de uma infraestrutura. Então é o caso onde você tem dezenas de máquinas físicas divididas em máquinas virtuais, que internamente são divididas em containers, que cada um roda um processo de alguma aplicação, e aí você organiza isso num inventário de serviços, de configuração, que agrupa isso em a rede de banco de dados, a rede de Big Data, de streaming, de não sei o que. Então imagina o Google naquele tamanho que é multi-data center, multi-região, multi-serviço e precisa orquestrar tudo isso. Então o Google a gente pensa que é só o botãozinho do search. Não, tem o Google, Google Images, Google Fotos, YouTube, Gmail. Então tudo isso é infraestrutura. Cada uma delas é uma startup por si só gigante. Então, para orquestrar tudo isso, foram 20 anos testando diversas formas diferentes de organizar software em produção. Formas de organizar servidor, formas de você atualizar rápido com mínimo de downtime, que é ficar fora do ar, redundância, como funcionar em países diferentes e sincronizar tudo isso. Então, isso é um ambiente que existe 2, 3 no mundo. Google tem isso, Microsoft tem isso, Facebook tem isso, o governo americano talvez tenha uma fração disso, o governo americano. E aí eu preciso de formas de orquestrar esses serviços. E uma das formas, depois de 20 anos onde chegaram, foi no Kubernetes. Aí o pessoal pensa, ok, o Google chegou depois de todo esse trabalho no Kubernetes, então deve ser o melhor software de fazer deployment em produção. Ele é razoável, é bom, dá para você usar, se você for um tamanho grande. Se você for uma pequena agência de 2 desenvolvedores com um e-commercezinho que vai ter no máximo 100 pessoas por dia entrando, você não precisa de Kubernetes. Você está longe de precisar de Kubernetes. Se você for uma empresa média de, sei lá, 10 desenvolvedores, 20 desenvolvedores, que tem uma plataforma, faz de conta de e-learning, qualquer coisa do tipo, que vai ter 10.000 pessoas, ainda assim você não precisa de Kubernetes. Quando você for 100 desenvolvedores, você tiver 2, 3 milhões de pessoas em 30, 40 servidores diferentes, talvez você precise começar a pensar, talvez, numa parte do Kubernetes. Então, ou seja, para você chegar em full Kubernetes, full Terraform, para tudo, e você tem que ser um tamanho muito grande, você vai precisar de... O pessoal esquece que, assim, parece que é fácil. Uma vez configurado, todo deploy é rápido, em 5 minutos está tudo pronto. Não é assim que funciona. Você tem uma coisa chamada custo total. Para dar um exemplo para quem não vai entender, isso é o seguinte: é que nem eu falar que o custo de um carro é 100 mil reais. Vou comprar um carro ali de 100 mil reais. Esse não é o custo do carro. O custo total do carro são os 6 mil por ano de PVA que você vai pagar, mais os outros 4 mil de seguro que você vai pagar por ano. Então, ao final de 5 anos, você está pagando o equivalente ao dobro desse carro. Não é 100, é 200 ao longo de 5 anos. Total Cost of Ownership. Exatamente, esse é o TCO. Então, tem manutenção, tem revisão, tem todos esses aspectos. Todo mundo só pensa Nas surpresas. Nas surpresas. E que na verdade não é nem tão surpresa. Não é tão surpresa. Antes, né? Todo mundo sabe disso antes. O carro não é 100 mil, o carro é 200 em 5 anos. Sem contar a depreciação desse valor. Isso acontece, parece que não acontece em computação, também tem isso. Vou querer comprar um servidor, tem depreciação das máquinas. Vou comprar notebooks para desenvolver, tem depreciação dessa máquina. Todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. E no caso de Kubernetes, eu preciso pagar um DevOps, não uns 2 ou 3 pelo menos, porque tem que ficar gente 24/7.
ativo, porque o Kubernetes não fica sozinho automaticamente, não é Skynet que se auto-controla e regenera. Se der algum problema, alguém precisa estar acordado. Porque quando vai dar problema? Nunca dá problema quarta-feira à tarde. Sempre vai dar problema sábado de madrugada. E vai ficar fora. Sempre vai ser sábado de madrugada. Não tenha dúvida de que vai ser sábado de madrugada. Então, quando a gente fala em esses sistemas que o Netflix faz, que o Facebook faz, ele é o contexto desses caras. Para nós, aqui no baixo clero, vamos dizer assim, a gente está longe de precisar dessas coisas. Então, a gente vai, tirando esses casos extremos, os assuntos que a gente vai falar costuma se restringir muito à arquitetura de desenvolvimento web. Hoje em dia é muito mais focado em web. Antigamente, nos anos 90 até 2000, era muito desktop. Era muita aplicação visual, de Visual Basic, era o aplicativo de estoque, de controle da empresa, de contabilidade. Costumava ser concentrado no único executável, com um banco de dadozinho simples. Então, os patterns e as arquiteturas que a gente tinha eram muito menores para desenvolver essas aplicações. A gente tinha o conceito de RAD, que era Rapid Application Development. Você tinha aplicação de componentes, que era arrastar, quando eu falo componente visual, arrastar o botãozinho para a tela. Então, era esse conceito. Quando a gente migrou para a web, agora a gente evoluiu essa arquitetura para uma arquitetura que necessariamente tem um banco de dados separado, que tem um servidor web que é muito parecido com um cliente remoto burro de antigamente, porque a ideia é que mantenha menos estado quanto possível para poder escalar. Então essas preocupações a gente foi batendo cabeça e chegando em soluções. A gente já sabe que precisa ter o menor estado possível para poder escalar. A gente já sabe que o banco de dados tem que ter um cache de conexões, porque senão vai estourar. Eu vou prender uma conexão ali, só tem duas, o próximo cara não vai ter conexão. Então, eu preciso ter uma forma de escalar isso. Todas essas preocupações de escalabilidade já foram reduzidas no que a gente chama hoje de um framework. Então, um framework tende a ser a implementação desses patterns que a gente já reconheceu que resolvem a maioria dos pequenos problemas. Então, se eu for definir o que é um framework, é como se fosse uma mini arquitetura implementada em software. A gente fala arquitetura, ele é o conceitual. Aí eu vou pegando peças para ir montando. O framework já é pré-concentrado. Um framework web, ele não serve para tudo. Nunca vai servir para tudo. Não existe nenhuma linguagem, nenhum framework que vai servir para resolver todos os casos. Não existe. Então, se a pessoa fala, eu consigo fazer tudo em JavaScript, consegue, dá para fazer, mal e porcamente, dá para fazer. Então, não pense que você é a pessoa mais inteligente. Se existem outras linguagens e outros frameworks em uso hoje, não é porque só você descobriu que elas não servem. Na verdade, é o contrário. É só você que não sabe para que elas servem ainda. Então, você está bem atrasado. Então, vamos ser muito claro nisso. A parte dos frameworks, quando você está começando, é muito útil, porque você não tem que pensar, como que eu vou organizar minhas classes de models, aonde que eu vou jogar as minhas views e HTML, JavaScript, aonde que eu vou colocar a lógica de roteamento, como eu vou fazer permissões, autenticação e coisa, tudo isso já está pré-respondido no framework. Opinionated, né? Já tem uma descrição, pode não ser a melhor para aquele seu caso, mas se você está fazendo algo não tão complexo, deve ajudar a maioria. Se você está fazendo um pequeno e-commerce, você está fazendo um pequeno e-learning, até uma pequena fintech, você está fazendo ali uma cópia de Mercado Livre, não importa. Esses pequenos frameworks vão funcionar. O WordPress que você falou, o Magento, todos eles são softwares de uma categoria simples, vão funcionar bem. Eles foram feitos para uma ou duas pessoas rapidamente conseguir fazer alguma coisa nelas. Ela não foi feita para suportar o Shopify. Um Magento nunca vai ser um Shopify. Nunca vai ser. Nunca vai ser a Amazon. Nunca vai ser. Nem era o objetivo. Não é o objetivo. Isso não é um defeito. Ele não foi feito para isso. Existem aqueles que vão tentar fazer isso acontecer. Que é o que eu digo que é a mesma coisa que você tem um Fusca e colocar um motor de Ferrari dentro. O carro não aguenta. Mas não é a culpa nem do motor e nem do Fusca. É sua de ter misturado os dois. Exatamente. Então, e é aí que vem a função do programador, a função do arquiteto, a função do tech lead, não importa o nome que se dá para isso hoje, mas é escolher a melhor combinação para determinado problema. Mas se eu começar num framework, amanhã eu crescer, aí eu vou ter que jogar tudo fora, vou ter que reescrever.
Vai ter que fazer. A diferença é que no dia 1 você não tinha dinheiro para começar. O framework te ajudou a isso. Aquele framework são milhares de horas de programação que você não teve que fazer. Então, se você tivesse que fazer do zero, ia demorar mais ou você ia gastar muito mais. E eu tô falando na ordem de 5, 10, 20 vezes mais. Então, aquele framework inicialmente, você economizou 20 vezes o custo e o tempo. Agora você cresceu, se deu bem, fez um bom marketing, organizou bem. Agora você vai pagar a conta. Você vai pagar a conta, não é de graça. Desculpa. Não... Então, em algum momento, você vai pagar a conta. Pode ser no começo, só que aí você é muito arriscado, porque provavelmente não vai dar certo. Ou você funcionou, agora você tem dinheiro. Então agora eu consigo ir pagando aos poucos. Vou substituindo pedaços, vou extraindo web services, vou reescrevendo os meus domínios, vou criando APIs, vou fazendo uma arquitetura hexagonal, vou criando adaptadores e portas, vou colocando um DCI, vou fazendo o meu DDD. Agora eu tenho tempo para ficar discutindo bike shed de DDD no bebedouro. Eu tenho esse tempo, porque eu consigo pagar o cara para ficar discutindo isso no bebedouro. Mas no dia 1, eu não tinha tempo nem para ir pro banheiro. Precisava colocar no ar. Precisava colocar no ar. Então, de novo, esses frameworks, esses softwares todos funcionam bem. Então, só que o problema é, agora eu sou um desenvolvedor sênior, eu entrei no meio do caminho nessa empresa, já não é nem o começo nem o fim. Aí ele vê aquele código gigante, mal feito, fala, nossa, que código horroroso. Não é que o código é horroroso, ele não tinha outra opção num primeiro momento. Então, o contexto, o cara quando chega e fala, nossa, eu entrei numa empresa que tem ali um código monolito gigante, que é mó difícil de trabalhar nele, fala, filho, esse é o seu trabalho, é para isso que você foi contratado agora, porque agora eles têm dinheiro e precisa de alguém bom para conseguir destrinchar esse problema em boas soluções. Esse é o seu trabalho. Se já tivesse pronto, eu não precisava de você. É simples assim, o arquiteto. Então, e não é que você sabe a fórmula mágica, que você não estava no dia 1. Porque no dia 1 você ia fazer o mesmo código que esse povo todo fez antes. Porque eles não tinham dinheiro, não tinham tempo, precisavam entregar. Não tinha outra forma de fazer. Eu não tinha onde colocar, dar o deploy. Eu tinha que colocar ali numa maquininha e fazer suportar. E eu tinha que fazer umas gambiarras para fazer suportar. Era como estava. Agora que deu certo, é fácil olhar para trás e falar, dava para ter feito melhor. Eu sei que dava para ter feito melhor. Se eu tivesse dinheiro, provavelmente eu teria feito. Entendeu? Então, eu, quando entro numa empresa, eu não fico julgando o código dos outros, tá uma porcaria. Eu falo, ok, vocês chegaram até esse ponto, estão faturando milhões agora, porra, eu não conseguia fazer isso. Agora, eu vou ter a oportunidade de consertar onde está quebrado, em dividir onde eu acho que vai ter valor, em otimizar os pontos onde eu vou economizar coisa, e nenhuma dessas coisas que eu estou fazendo seria tão fundamental quanto o que foi feito no dia 1, porque isso tudo vai economizar custos, vai aumentar uma porcentagem de produtividade, vai facilitar a vida, mas não é isso o diferencial da empresa como um todo. Então tem que tomar muito cuidado que o povo que é muito falastrão de arquitetura, de framework, fica falando um monte de jargão, o cara falando de DCI para cá, DDD para lá, não interessa quantas startups você começou do zero e hoje são lucrativas. Se você é bom o suficiente para fazer isso, agora você chega com as credenciais, entendeu? Uhum. Agora, no nosso caso, a nossa área, nós somos programadores. A gente é contratado justamente para ajudar a resolver esses problemas. Se eu quisesse que alguém julgasse isso, eu contratar minha mãe. É diferente. Julgar por julgar, entendeu? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. E aqui tá para quem tá querendo ler, aprender mais. Você falou hexagonal, esses nomes, aí MVC, aí apareceu os frameworks, porque os frameworks trazem embutido uma arquitetura, você falou Kubernetes. O que mais pode ser lido e absorvido de arquiteturas, vamos dizer, modernas, né? Eu acho que tá virando meio que já um padrão aqui, mas no vídeo anterior eu falei sobre boas práticas de código, eu mencionei o Clean Code do Bob Martin. Perfeito. E recentemente ele fez um livro chamado Clean Architecture, que ele menciona as outras arquiteturas que a gente falou também. Então vale a pena ser um resumo geral sobre algumas arquiteturas. Mas não é a única. Assim como eu expliquei antes no outro vídeo sobre patterns serem um catálogo de vocabulários para a gente conversar, em arquitetura é a mesma coisa. Então todas as arquiteturas criam vocabulários para eu falar sobre sistemas. Normalmente design pattern a gente fala sobre pequenos componentes de código e arquitetura são patterns de sistemas.
Então, fala de sistemas inteiros, como eu organizo meus domínios, como eu organizo minhas entidades. Todos esses nomes vêm de livros como agora eu falei o Clean Architecture, mas tem o Enterprise Application Pattern, se eu não me engano, que é do Martin Fowler, tem o Domain Driven Design do Eric Evans, o Arquitetura Hexagonal do Alistair Colburn. Então, são alguns... eles não tem só livros, você pode ler no site deles, tem blog e tudo mais, onde eles vão explicando, tem palestras sobre isso. Quando você vê, eu falei meio agressivo sobre Netflix e tal, não é que você não tem que ver, eu acho que você tem que conhecer que existe, mas saber que não é o que você precisa tentar fazer. Muita gente pensa em software assim, eu vi a palestra do Netflix e eu vou aplicar na minha empresa. Fala, não, filho, não aplica na empresa. Você quer fazer, faz um projeto seu, brinca com isso, não tem nenhum problema. Hoje em dia não é tão difícil, porque você pode subir uma pequena infra numa Amazon da vida, mesmo que seu notebook, sua máquina não seja potente, eu consigo subir containers na AWS. Vai pagar $50, mas pelo menos eu aprendi a lidar com essa infraestrutura. Então isso é uma coisa que o pessoal tem que aprender, que você não tem que aprender as coisas no projeto do trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que, não precisa. É daí que vem o desejo de querer entuchar tudo no mesmo projeto. Tá errado, não faça isso. Você mistura todos os ingredientes no mesmo prato, vai virar uma passaroca, fica horrível, uma porcaria. Eu gostei de doce, salgado, pimentado, joga tudo na mesma comida, porque é tudo gostoso, joga tudo junto, fica hiper gostoso. Não é assim que funciona a comida, entendeu? Então, hoje eu só tô fazendo prato francês no restaurante, eu não vou jogar um japonês no meio. Então eu vou testar em casa, fazer pra minha família, coisas do tipo. É a mesma coisa com software. Software não é um negócio que você só faz na hora de trabalho. Você só faz uma vez e não mexe mais. Que você fez, portanto, você é certificado, tá tudo certo, ninguém tem que criticar. Então, todo mundo tem essas noções de software, tá errado. Software é uma coisa que você tem que fazer porque é interessante fazer. Eu gostei daquela arquitetura, bacana. Tenta fazer, faz um projetinho. Não precisa nem soltar open source, está na sua máquina, faz rodar, só isso. Então, acho que a ideia de arquitetura é justamente querer melhorar os aspectos do sistema que melhoram não só performance, como organização e, de novo, que auxiliam as pessoas ao seu redor. A gente costuma pensar em arquiteturas para facilitar o trabalho dos outros, para que quando um programador começa a trabalhar num pedaço, ele não vai interferir no outro cara trabalhando no outro pedaço, porque as duas coisas estão acopladas, por exemplo. Então eles conseguem trabalhar de uma maneira mais independente, que não quer dizer separada, mas de uma forma que não fica o tempo todo pisando no calo um do outro. Então boas arquiteturas buscam fazer essa desacoplação. A gente sempre costuma falar sobre fazer uma responsabilidade só por classe, separar em camadas, tentar fazer uma programação que não é só defensiva. Então é óbvio que é um pouco defensivo justamente para criar bordas, criar fronteiras, mas não é defensivo no sentido de tentar prever tudo que pode dar de errado e implementar em todos os métodos isso. Então, tem gente que pode pensar assim, o cara acabou de descobrir Exception, fazer try-catch em toda a função, engole todos os erros, tá errado. Mas quando o cara só pensa em uma coisinha e sai, vou aplicar em tudo, é aí que começa a vir o erro. Ele tem que fazer baby steps, fazer um pedaço de cada vez, ver se funciona, testar, ver se facilita para o resto da equipe, aí implementar. Então, não é uma coisa que vai goela abaixo. A arquitetura não pode ser um negócio que um arquiteto aleatório chegou, vai todo mundo fazer esses patterns agora. Isso não vai funcionar. A ideia de software é que ele tem que ser emergente, ele tem que resolver os problemas que vão aparecendo no dia a dia. Se fizer isso pouco a pouco, dá para ir evoluindo de um projeto que começou pequeno até microserviços e tudo mais. Agora, se foi acumulando dívida técnica, nunca foi pagando, chega um belo dia que o seu cheque agora de dívida é $1 bilhão, você vai ter que pagar esse negócio, vai custar caro pra caramba. Talvez tenha que jogar tudo fora, não, talvez tenha que fazer isso, porque você deixou chegar nesse ponto. Então não é uma obrigação reescrever tudo, mas você deixou chegar nesse ponto. E aqui, para finalizar, eu acho que é interessante porque a forma que você colocou me lembra muito bem, eu tenho gravado estudos de caso na Lura com as empresas parceiras e que estudam com a gente, e tem de fintech, a banco grande, a startup pequena, a e-commerce da Suécia, e a gente vê que esses desafios das arquiteturas também, todos eles passaram
a longo prazo e foram mudando, não da noite para o dia, foram fazendo uma parte e migrando. Então você vai migrar de framework, de monolito para microserviço, para micro front-end, ou da app que era antes nativa para ser multiplataforma. Nenhum deles fez isso e alguém desenhou e falou, agora é microserviço, então mata o monolito, vai. Tudo foi por parte, calculando os trade-offs, calculando os problemas que isso vai causar, o custo que isso vai ter, o que isso vai pagar em troca. Então, não tem solução simples. Exatamente. Então, isso é em todas as empresas. Eu tô para ver uma que se alguém falar, nós fizemos um milagre, planejamos a virada e uma semana tá tudo pronto, é mentira. Mentira, fraude, 100% de certeza que é fraude. Todos eles são doloridos. Banco que você mencionou, por exemplo, é um bom exemplo, porque bancos são entidades que estão ali faz 50 anos. Então, tem mainframes ali que são mais velhos que seus pais. Só que eles transacionam bilhões por dia. Vai desligar? Até hoje, não tem como dizer, vamos reescrever tudo em Java. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não só porque a tecnologia é a melhor que está lá, é porque chegou num ponto hoje de velhice que tem lógicas de negócio não documentadas, espalhadas, que ninguém sabe mais. Tem um if que alguém colocou nos anos 70, que até hoje está lá, e se você tirar esse if, dançou, vai dar tudo errado ali para frente. Para reescrever isso do zero é muito difícil. Então, às vezes acaba precisando fazer um híbrido, que é manter parte dos sistemas antigos ainda até hoje em funcionamento, as coisas novas no sistema novo e integrar as duas coisas. É o que mais vai ter em empresas multinacionais gigantes. Você pega um hospital, você pega um banco, você pega uma Nestlé da vida. Então, existem requerimentos de negócio que vão impedir que você consiga fazer o software mais novo. E não fazer o software mais novo não é necessariamente um problema. Então, é para isso que existem os tomadores de decisão de cada empresa, porque eles vão ter que decidir até onde vale a pena manter o antigo, até onde vale a pena fazer o novo. Isso não é uma decisão técnica, não necessariamente uma decisão técnica, só porque eu acho que tem que ser tudo escrito em Go, eu vou jogar tudo fora e fazer tudo em Go. Não é assim que funciona. Então, é um dos aspectos importantes, acho que é relevante para a arquitetura. Um programador vai evoluir à medida que não só ele se preocupa com os aspectos técnicos do software, de organização das equipes, mas também de como isso afeta os negócios, porque essas decisões não é uma coisa que você toma num algoritmo, é baseado em que impacto isso vai ter sobre meus clientes, que impacto isso vai ter para a cadeia de produção, que impacto isso vai ter para as transações que já acontecem hoje. Tudo isso tem que ser planejado, por isso que demora anos para isso acontecer. E é anos, não é 1, não é 2, pode levar 5, pode levar 10 anos, é um processo longo. Quanto maior e mais sucesso teve aquela empresa. Porque empresa que não teve sucesso, se o sistema ficar fora do ar, ninguém vai notar. Agora, empresa que fez muito sucesso e tem seu sistema velho, todo mundo vai notar. Vai ser a notícia de primeira página do jornal de amanhã se cair. Então, ninguém quer ser a notícia de primeira página negativa no dia seguinte. Então, é por isso que vai ter que ser feito aos poucos. E a arquitetura, de fato, ajuda não a resolver o problema. Nenhuma arquitetura vai resolver esses problemas. Eles vão ajudar a gente a criar ideias de como alternativas que podem ser feitas. Então, baseado nas experiências de outros projetos, eu sei que existem estas arquiteturas. Vamos falar uma coisa simples, por exemplo, acho que o Hello World das arquiteturas, dos patterns, que é a camada anticorrupção, que é fazer um layer de API, que eu vou deixar essa equipe trabalhando nessa API nova, enquanto eu adapto para funcionar com o sistema velho aqui, e aos poucos eu vou tirando. Então, isso tudo é um processo que eu já sei que funcionou em alguns projetos, talvez funcione nesse, não necessariamente uma garantia, mas eu vou tendo essas ideias porque outras pessoas já fizeram antes. Então, se você nunca fez, então pelo menos talvez ali tenha um insight de para onde ir. Então, é assim que as arquiteturas que você vê em livro são documentações de o que outros programadores fizeram em projetos anteriores. Por isso que ele não é uma solução, eles são só relatos, são anedotas. Quero que você deixe aqui no comentário o que de arquitetura da moda você quer, que outro episódio você quer trazer desse assunto, porque realmente é muito interessante. E vamos deixar também os links pro Akita e agradecer seu like, subscribe. Até a próxima. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima.